Livro de João, capítulo 3, versículo 16, nos fala assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sem sombra de dúvida, uma das passagens mais lindas, mais lembradas, mais faladas da Bíblia, mais conhecidas. Só que, infelizmente, também é uma das passagens que é mais resumida. As pessoas nem sabem de onde veio essa passagem. Ah, mas em qual história da Bíblia está essa passagem? Aonde que eu encontro essa passagem? Ela faz parte de uma história maior ou é só isso mesmo? A maioria das pessoas acha que é só isso mesmo. Hoje em dia nós temos uma moda que pode explicar bem o que acontece com a Bíblia. Nós temos a moda dos cortes de podcast. Lá tem um podcast, 2 horas e meia, 3 horas de podcast. Mas tem algumas frases, alguns trechos que são bacanas, são bonitos, eles são vendáveis. Aí vai lá alguém e corta. São 3 horas de podcast com a informação completa. Mas vai alguém lá e faz alguns cortes de 2 minutos, de 1 minuto. E o que é divulgado é só aquele cortezinho bem pequenininho. Aquele cortezinho, aquele trechinho pequenininho, ele serve como divulgador do conteúdo maior. Eu vejo esse trecho, esse texto bíblico exatamente assim. Na maioria das vezes ele é um corte de podcast, ele é um pequeno trecho que divulga a Bíblia, divulga a palavra de Deus, divulga o amor de Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. É lindo, dá esperança. Poucas passagens dentro da Bíblia e em qualquer outra literatura trazem mais esperança do que essa. Deus me amou, Deus te amou tanto que o próprio Filho de Deus se entregou no nosso lugar para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser transformados. Nós estamos falando de um amor que santifica, que purifica, que perdoa, que acolhe. É maravilhoso. Dá muita esperança, dá muita força, dá um senso de pertencimento. Eu sou amado. Muitas pessoas não têm esse senso de pertencimento, de ser amado de verdade, de ter alguém que o ame, que o acolha, que o aceite incondicionalmente. E em Cristo nós temos. Nós temos esse senso de pertencimento, esse senso de acolhimento. Eu sou aceito, eu sou amado. Não importa como eu cheguei, eu serei recebido. Isso é maravilhoso, isso dá muita esperança. Só que esse versículo, essa passagem não é só isso. Essa passagem faz parte de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, que era líder entre os fariseus. Justamente o líder das pessoas que perseguiam Jesus. Justamente o líder das pessoas que iam contra Jesus, que não gostavam de Jesus, que tinham ciúme de Jesus. E foi uma conversa profunda, uma conversa interessante, uma conversa que tem muitos ensinamentos que fazem uma grande diferença na nossa vida se nós aprendermos. Algo que me chama muita atenção foi como o próprio Nicodemos conversou com Jesus. Primeiro que ele já foi de noite, já foi escondido. Vamos fazer escondido para ninguém ver, porque se alguém ver eu falar com Jesus eu vou arrumar problemas. Já começa aí. Deixa eu ir escondido, Jesus. Deixa eu fingir que eu não faço parte. Deixa eu fingir que eu não tenho curiosidade. Deixa eu fingir que eu não preciso. A maioria das pessoas elas têm uma aparência, uma reputação a zelar. E muitas vezes eles dizem, eu vou fingir que eu não preciso desse amor. Eu vou fingir que eu não preciso desse Deus. Eu vou fingir que eu não necessito desesperadamente de fazer parte de algo, de ser aceito. Eu não preciso desesperadamente de ser amado. Mas às vezes, quando você está aí, provavelmente, como você está agora, vendo um vídeo na internet, a maioria das vezes sozinho, ou na sua sala, ou no seu quarto, em algum lugar que você pode ter tranquilidade, provavelmente é o seu caso, se não for, é muito provável que em breve seja, você pode se libertar das máscaras, se libertar das necessidades, se libertar das aparências e abrir o seu coração para aquilo que você realmente necessita.
Às vezes você está fazendo como Nicodemos, na frente dos outros, apenas sorrindo, apenas levando a sua vida normalmente. Mas em alguns momentos você está buscando algo que possa trazer um alívio para a sua alma, um respiro para a sua vida, algo que possa te trazer paz, esperança, força, renovo. Ainda bem que você escolheu o lugar certo, a palavra de Deus. Nicodemos também escolheu o lugar certo, ele foi falar com Jesus, foi meio às escondidas, ele fez uma confissão, e Nicodemos disse assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Isso eu acho extremamente interessante, justamente porque os fariseus perseguiam Jesus. Os fariseus atacavam Jesus, os fariseus eram contra Jesus. Só que eles mesmos admitiam, o próprio chefe dos fariseus admitiu. A gente sabe que Deus é com você. A gente sabe que os sinais que você faz, as maravilhas que acontecem, os milagres, tudo isso que acontece através da sua vida, não pode ser feito por alguém que não tenha Deus na vida. Deus está com você, você é profeta. Eles sabiam, eles reconheciam, mas mesmo assim, eles não davam o braço a torcer. Muitas vezes na nossa vida a gente vai encontrar a mesma situação. A mesma situação. Quando tivermos que reconhecer o amor de Cristo, quando formos confrontados com o amor de Cristo, às vezes a gente sabe que precisa. A gente sabe que a nossa vida necessita do amor de Cristo, que a gente precisa de perdão, que a gente precisa de restauração, a gente sabe que precisa de mudança, porém, é difícil admitir que para mudar a gente tem que parar de cometer sempre os mesmos erros. É difícil a gente admitir que sim, nós estamos errados, sim, nós somos pecadores e nós precisamos da misericórdia e da graça de Cristo para vencer o pecado. A luta contra o pecado não é uma luta perdida, é uma luta que nós já temos todas as armas e condições de ganhar, mas nós precisamos admitir que necessitamos de Cristo. E foi aqui onde Nicodemos errou, ele apenas teve conversas, ele apenas buscou conhecer um pouco, mas ele não buscou viver. Ele não foi capaz de abrir mão daquilo que lhe prendia. Seja o status, seja uma aparência, seja um título, um cargo, algo o prendia e não deixava que ele seguisse a Cristo, não deixava que ele vivesse uma nova vida. E aqui nessa conversa, nós temos um dos ensinamentos mais maravilhosos que mais explicam o que é a graça e o que é uma vida com Cristo. Jesus explica, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Algo que me intriga verdadeiramente, é imaginar que Nicodemos era um mestre da lei, ele era um cara estudado. É como se ele tivesse feito a faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc, um monte de coisa, PhD. E Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo. E esse homem, mestrado, doutorado, PhD, olha para Jesus e diz, mas se eu já sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entendeu uma coisa tão simples que é uma linguagem alegórica. Ele não entendeu uma alegoria, uma parábola. Mas Jesus explicando sobre o novo nascimento, ele traz um conceito de uma nova criatura. Algo que acabou de nascer, algo que acabou de começar, uma nova vida. Isso é um encontro com Cristo, é um novo nascimento, é uma nova vida, aonde aquilo que estava no passado fica no passado e morre no passado, e aquilo que está à frente se torna a sua nova vida. A verdadeira graça,
O verdadeiro evangelho é a caminhada para o novo nascimento, onde todas as coisas velhas se passaram, onde todas as coisas velhas acabaram e você começa uma nova caminhada, uma nova vida com Cristo. Você não é mais a mesma pessoa. Por isso que quando alguém encontra Cristo, as coisas mudam, a mente muda, o coração muda. Antes de você ter um novo nascimento, antes de você receber esse amor desse Deus que se entregou na cruz do Calvário em seu lugar, antes de você receber esse amor, talvez você tivesse algumas coisas que fossem mais fortes que você. Talvez você tivesse que lutar contra coisas que eram mais fortes que você. Algumas pessoas não conseguem se identificar no corpo que nasceram, e isso é mais forte que elas. Algumas pessoas vivem um estado terrível de confusão mental, elas não conseguem ter um foco, elas não conseguem ter uma direção na vida. Outras pessoas vivem em um estado emocional caótico. Ah não, porque eu sou assim, esse é meu jeito, eu nasci assim. Ok, você pode ter nascido assim na carne. Aquilo que é nascido da carne é carne. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, que você verdadeiramente tem um encontro com Cristo, você não quer apenas trocar algumas palavras como Nicodemos fez. Nicodemos trocou algumas palavras e se bloqueou. Ele sabia que Cristo era Deus, ele sabia que Jesus era o Senhor, mas ele ficou preocupado com as aparências, com os status, com o que os outros iam dizer, pensar, tanto que ele se escondeu, ele foi de noite, escondido, para que ninguém visse. Só que o grande problema de Nicodemos é que ele perdeu uma oportunidade maravilhosa de vencer a si mesmo. Imagine que talvez você esteja lutando contra algo que é mais forte que você, porque você é nascido da carne. Mas a partir do momento que você encontra Cristo, aí você deixa de ser aquela criatura apenas nascida dos desejos humanos e você recebe um novo nascimento espiritual. Algo que vai mudar a sua alma, vai mudar a sua mente, vai mudar os seus sentimentos, vai mudar a sua forma de ser, de agir, de pensar, vai mudar tudo em você de dentro para fora, não por uma obrigação, mas pelo amor que você finalmente encontrou. Existe um vazio existencial, uma lacuna que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum remédio, nenhuma festa, nenhum pecado, nenhuma droga, nada vai poder preencher esse vazio, essa lacuna que está em nossas almas, porque é o espaço perfeito e certo para a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Sem essa presença, sem esse amor, sem esse acolhimento, nós nunca vamos conseguir preencher esse espaço, preencher essa lacuna. A Bíblia é clara em nos ensinar que Deus, Ele nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos, para que houvesse uma salvação, não do demônio. Jesus não morreu na cruz para salvar a gente do demônio. Jesus não morreu na cruz para salvar a gente do inferno. Jesus morreu na cruz para salvar a gente dos pecados que nós cometemos, para nos salvar dos nossos próprios erros. E para que para que eu e você não nos condenemos através das próprias atitudes. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Primeiro, para perdoar os erros que já cometemos. E segundo, para nos ajudar a não errar de novo. Para nos ajudar a não viver uma vida de erro e de pecado. Então, se você, antes de conhecer Jesus, antes de ter uma nova vida com Cristo, enfrentava coisas que eram mais fortes que você, a partir do momento que você recebe o amor de Deus, o seu coração muda, a sua mente muda, e você vai, por amor, por alegria, por vontade própria, começando a viver uma nova vida, começando a ter novos comportamentos, porque o que era passado já não faz mais sentido. A verdade é que uma vida com Cristo, ela é tão extraordinária, ela é tão fora da curva, tão incrível, que tudo aquilo que você viveu antes não faz mais sentido e começa a morrer dentro de você. Começa a definhar, começa a deixar de existir. Não porque você é obrigado, mas é porque você encontrou algo que é tão especial, que é tão maravilhoso, que é tão puro, que é tão perfeito, que é tão santo, que te completa de uma maneira tão maravilhosa, tão sensacional, que te dá uma sensação de
paz, de alegria, que te enche de um amor genuíno que você nunca tinha sentido antes, é porque é algo tão extraordinário, tão incrível, tão completo, que qualquer coisa que te afaste disso não tem sentido. Não faz sentido eu me afastar desse amor tão maravilhoso, não faz sentido eu me afastar desse acolhimento que só o Senhor Jesus pode dar. Às vezes a gente pega só esse trecho, só essa parte, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente pega só essa parte e parece que Jesus vai aceitar qualquer coisa, que Deus ele vai aceitar qualquer comportamento, qualquer estilo de vida que nós possamos vir a ter. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver. A própria Bíblia explica que é necessário um novo nascimento. Ele já começa aqui, ó. Em verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, antes dele fazer o convite, antes dele falar do amor, ele falou, ó, existe uma condição, existe um condicionamento. Você precisa aceitar esse amor e aceitar a transformação que esse amor vai trazer na sua vida. Não dá para você viver um grande amor sem mudar de vida. Não dá para você viver uma grande história de amor sem ter uma transformação genuína nos seus comportamentos, no seu dia a dia e naquilo que você faz, pensa, fala, vive. Quando você vive uma grande história de amor, você não está mais sozinho e não depende mais só de você. Por isso, quando a gente entende que o amor de Cristo ele é tão grande que ele se entregou em nosso lugar e a gente aceita viver essa história de amor com o Eterno, essa história de amor com Deus, algo precisa mudar em nós. Nós temos um novo nascimento e nos tornamos novas criaturas, não somos mais as mesmas pessoas. E esse novo nascimento nos fortalece. Esse novo nascimento fortalece a nossa alma, esse novo nascimento fortalece a nossa mente, esse novo nascimento fortalece o nosso espírito. Olha o que o apóstolo São Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é viver o novo nascimento. Isso é viver o novo nascimento, é receber esse amor de uma forma tão profunda. É receber o amor de Cristo de uma forma tão intensa, que ele nos transforma de dentro para fora, a ponto de nada poder nos separar desse amor. Ah, mas o que vão dizer, o que vão pensar? Não importa. Ah, mas antes eu tinha um outro estilo de vida. Não importa. Ah, mas eu vou ter que parar de fazer isso ou fazer aquilo. Não importa. O amor de Cristo é tão extraordinário, é tão poderoso, é tão maravilhoso que quando o recebemos, existe naturalmente uma transformação. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito básico. Alguém tem uma vida normal até o momento em que se apaixona. No momento em que se apaixona, a sua atenção, o seu foco, a sua dedicação começam a mudar. Antes, vamos supor, esse homem que agora está apaixonado, dedicava seus recursos financeiros, seu tempo, seus próprios hobbies, seus desejos, muitas vezes a um time de futebol. Mas a partir do momento que ele verdadeiramente se apaixona, suas prioridades mudam. Aquele jogo que ia passar na televisão perde a importância e é mais importante sair para conversar com a pessoa amada. É mais importante... Opa, quase derrubei a Bíblia. É mais importante passar tempo de qualidade com a pessoa amada. É mais importante investir num presente do que comprar uma camisa do time. É mais importante uma aliança do que ir assistir o jogo no estádio.
Porque o nível de importância das coisas começa a mudar, porque você achou algo que é mais especial, algo que faz mais sentido, algo que te traz mais felicidade. É mais ou menos assim que vai funcionando a nossa mudança de uma maneira gradual. Não é por uma obrigação, é que aquilo que nós vamos recebendo, aquilo que nós vamos vivendo, vai se tornando cada vez mais importante. A ponto de chegar um momento em que aquela antiga vida, aqueles antigos hábitos não fazem mais sentido. Vou dar um exemplo. Esse homem se reunia com os seus amigos, iam jogar um futebol por aí. Aí depois do futebol eles saíam, iam beber, ficavam olhando as meninas, falando besteira, falando bobagem. Mas daqui a pouco esse mesmo homem, olha, ele está apaixonado, está com um casamento marcado, está com planos de construir uma família, e ele tem um choque de realidade. Eu estou prestes a me tornar um pai de família, um homem diferente. O que eu estou fazendo aqui no meio desses moleques? O que eu estou fazendo aqui no meio desse bando de gente sem futuro, que não quer nada com nada, que não está preocupado com a vida? Eu já estou planejando um futuro e esse povo aqui só quer saber de arruaça e bagunça. Esse não é mais o meu lugar. Não é que esse homem ele se vê superior aos outros, mas é que ele realmente não se encaixa mais naquele meio, não faz sentido para ele aquilo. Começa a fazer mal. Ele se sente mal. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou perdendo o meu tempo aqui, eu estou deixando de aproveitar uma oportunidade maravilhosa, porque eu estou perdendo meu tempo com algo que já não faz mais sentido para a minha vida. É exatamente assim que é o amor de Deus. Nós começamos a receber algo que é tão extraordinário, que é tão poderoso, que daqui a pouco, aquilo que nós vivíamos antes, seja qual for o pecado, seja qual for a vida de devassidão, a vida de perdição que a gente vivia antes, seja qual for o nosso erro, esses erros, eles não fazem mais sentido, a gente não se sente mais bem lá, a gente não faz mais parte daquele mundo. E chega um momento que a gente decide, tem coisa mais importante para nós, tem algo que é mais maravilhoso, eu não faço mais parte daquele mundo de erro, eu não faço mais parte daquele mundo sem futuro, eu tenho algo melhor. Então a gente vai chegando ao nível que a gente pensa, o que pode nos separar desse amor? Nós vamos nos comprometendo com o amor de Cristo, a gente pensa, o que poderia me separar? Seria as dificuldades da vida, a fome, os problemas? O que poderia me separar desse amor tão maravilhoso que transformou a minha vida? Aí a gente chega a uma conclusão, assim como Paulo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é um processo natural. E ele é um processo que geralmente, de maneira simplificada, podemos dizer que tem 3 etapas. A primeira etapa é um encontro com Cristo, é um novo nascimento. Quando você conhece Jesus, você entende, eu sou amado. Existe um amor que vai me acolher, mas não vai aceitar tudo. Mas a partir do momento que eu entendo que ele não vai aceitar tudo, eu também entendo que essa transformação ela é voluntária e ela é prazerosa. A minha transformação com Cristo, ela tem os seus desafios, tem as suas dificuldades? Claro que tem. Muitas pessoas que eu evangelizei, que trabalharam, que se vieram para a igreja, algumas delas elas fumavam ou bebiam e elas confessam que às vezes era difícil nos primeiros dias, nos primeiros momentos, elas passaram por dificuldades para superar alguns vícios, por exemplo. Mas o processo com Cristo ele é muito diferenciado. O processo com Cristo ele é diferente porque você tem um prazer de ir vencendo especial. Eu estou fazendo isso não por uma simples religiosidade, mas porque isso aqui pode me afastar de Cristo, se tornar um pecado. Então eu não quero nenhum pecado entre mim e Jesus. Eu não quero nenhum pecado que me afaste de Deus. Então eu abro mão desse comportamento, por mais que fisicamente me traga algum prazer, eu abro mão desse prazer momentâneo para ter o prazer que nunca acaba, que é a presença de Cristo. E por mais que sim existam desafios nos processos de transformação, e a gente sempre vai estar em algum processo de transformação, tá? Por mais que existam esses desafios se tornam prazerosos e especiais, pois nós sabemos por que estamos fazendo.
nós sabemos que vale a pena e nós sabemos qual é o resultado que vai ter. E continuando essa sequência, nós vemos algo aqui, ó, em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deu para reparar a sequência? 3 etapas. Primeira etapa, você conhece, nasce de novo. Segunda etapa, você começa a ser transformado, começa a conhecer mais a Deus, você é transformado por esse amor. Terceira etapa, esse amor já cresceu tanto dentro da sua vida, tanto dentro do seu coração, que você começa a compartilhar esse amor com outras pessoas. Você já foi tão transformado, de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, que agora o seu desejo não é apenas pegar só para você e aproveitar isso. Você não consegue ser egoísta com esse amor que você recebeu, porque ele é tão grande que ele não cabe no peito. Você não consegue ser egoísta com tudo isso que você tem recebido e você começa a sentir um desejo genuíno de compartilhar esse amor com outras pessoas, de compartilhar da palavra, e você começa a amar as almas das pessoas, por mais que às vezes você não concorde com aquelas pessoas, mas você ama as almas daquelas pessoas e assim, você é nascido de Deus e conhece a Deus, por isso você ama. E algo que eu acho extraordinário ali no versículo 12, fala assim, ó, ninguém viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós aperfeiçoando o seu amor. Nós somos aperfeiçoados por Deus, dia após dia, quando vivemos no seu amor. Quando aceitamos a transformação, quando aceitamos que precisamos sim da graça, da misericórdia, do perdão divino. E que nós não apenas vamos receber isso, mas nós vamos receber isso como uma força motriz de transformação. Nós vamos usar o amor de Deus como uma força para superar os nossos limites, superar as nossas adversidades, para sair de comportamentos e erros que aprisionam a nossa vida, quem sabe há anos, quem sabe há gerações. Às vezes o seu avô era de um jeito, o seu pai era de outro jeito, você está vivendo a mesma vida e você pensa, eu não quero isso para mim, mas você não tem força de romper com esse ciclo. O nome de Cristo tem poder de romper com esse ciclo. Tem poder de te dar uma nova vida, de fazer você nascer de novo, começar uma nova história, jogando para trás e apagando tudo isso que hoje talvez te aprisiona como um pecado, te aprisiona como um comportamento, te aprisiona como uma realidade que você não quer mais viver. E algo que eu acho extraordinário é no versículo 17 do capítulo 4 de 1 João, fala assim, ó, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento ou castigo. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Vamos pegar só esse trecho final para a gente finalizar o vídeo. A Bíblia fala assim que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo ele traz tormento, castigo, preocupação. Vamos parar para pensar. Às vezes a gente ouve uma mensagem do Evangelho, você precisa aceitar Jesus porque senão você vai para o inferno. É uma mensagem de medo, mas esse não é o verdadeiro amor de Cristo. Aqui nós vemos que ele nos amou primeiro. Você não precisa aceitar Jesus por medo de ir para o inferno, mas você pode aceitar Jesus porque ele te amou tanto, que ele preparou um momento, ele preparou tudo para te receber. Ele se entregou na cruz do Calvário para sofrer no seu lugar a consequência pelos seus pecados, para que você tivesse a oportunidade de salvação. Ele se entregou, ele sofreu no nosso lugar. E o mais incrível, ele aperfeiçoa, nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Talvez às vezes a gente tenha medo de errar.
A gente tenha medo de começar uma nova jornada, a gente tenha medo do que vão pensar, do que vão dizer, do que vai acontecer, como vai ser daqui para frente. Ah, mas e se eu começar essa jornada e eu não conseguir? Ah, mas se der alguma coisa errada? Ah, mas e se isso? E se aquilo? E se não sei o que mais? Quanto mais nós permitimos que o medo roube de nós o futuro que Deus preparou para as nossas vidas, mais tempo nós perdemos. Se o perfeito amor lança fora todo medo, significa que nem todo amor é perfeito. Mas aí a gente vê uma coisa, Deus aperfeiçoa em nós o amor. Todos os dias Ele vai aperfeiçoando e a gente vai rompendo com barreiras, rompendo com limites, vencendo dificuldades e adversidades através do amor que Cristo tem por mim e por você. O amor de Cristo, ele é um caminho. Ele é o caminho do novo nascimento, onde todas as coisas antigas morrem e você tem a oportunidade de começar uma nova vida, sendo uma nova criatura, guiada pelo Espírito de Deus. Mas não é simplesmente um caminho que você vai começar e vai ficar perdido, não vai ter alguém que te ajude. O próprio Espírito de Deus vai te ajudar nas suas fraquezas, te acompanhar e te aperfeiçoar em amor, para que dia após dia você esteja mais fortalecido a ponto de vencer todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda preocupação e poder viver completamente em fé, sabendo que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para terminar.